Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é joia preciosíssimo, sim, você é tesouro do eterno, você é sim trunfo de Deus, você é abençoado, abençoada, não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje, meu amado, minha amada, está lá em Marcos capítulo 6, versículo de número 20, Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos, no capítulo 6, no versículo de número 20. Quero te agradecer, você que tem compartilhado, dado um gostei para nós. Eu sempre digo, começou a assistir o vídeo, não esquece, já dá uma curtida lá para nós, aquele joinha muito fortalece. Também, além de curtir, compartilha o vídeo para os grupos, né, de amigos, de parentes, de negócios, tá? Grupo de esporte, né, em todos os lugares que você puder colocar o nosso vídeo, muito nos ajudará nos grupos das igrejas. Amém? Você também que se inscreveu no canal sabe que fortalece bastante a gente. Você que não se inscreveu, eu te peço encarecidamente, se inscreve no nosso canal. Quero corrigir aqui, né? Falei da outra vez 670, não, é 760, mais de 760 cafés com Deus já gravados, né? Quando eu tomei um café cappuccino comemorando, corrigindo aí, 760 cafés, né? Agora já estamos 763, 64, parece alguma coisa assim. Vamos caminhando aí para 800, depois 900 e 1000 e assim vai, né? Bom, são mais de 2 anos, graças a Deus. Muito obrigado você que me acompanha, que assiste os nossos vídeos, ok? Depois de se inscrever, eu sempre digo, tem os sininhos lá, clica lá, também fortalece bastante para que você receba todas as nossas notificações. Está escrito assim na palavra do Senhor, no versículo 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Herodes Antipas, né? É o contexto aqui, esse texto aqui está falando dele. Eu quero falar um pouquinho sobre a consciência, né? E é importante lembrar, tá, que uma consciência que realmente está morrendo é essa consciência. Então, tem gente que diz, né? Tem até um ditado que diz que uma consciência nem sempre impede que venhamos cometer erros. Que às vezes a pessoa tem consciência que está errado e pratica a si mesmo. Tem gente que tem consciência que droga faz mal e ele usa a si mesmo, né? Tem gente que tem consciência que a bebida faz mal e usa a si mesmo, não é verdade? Tem gente que tem consciência que o cigarro faz mal e usa a si mesmo. Mas não aprecia, né? Ele pode errar, mas não aprecia o erro que pratica. Então, isso é muito importante lembrar. E tem gente que, às vezes, né, é induzido pelos outros, mesmo tendo consciência que está errado, mas, né, influenciado pelos outros. E há outros que querem aplauso dos outros e não contrariar os outros, né? E acabam praticando atos terríveis, mesmo que a sua consciência o condene. É o caso aqui desse contexto que vamos falar agora
de Herodes Antipas, que na época de Jesus, né, e na época de João Batista, ele era o governador. Veja que João pregava para ele e condenou o ato dele tomar a esposa do próprio irmão, né, de Filipe, do próprio irmão, para se tornar sua esposa. Ele roubou a esposa do irmão. E ele prende João. Mesmo João preso por causa da multidão, de ter muitos influenciadores que ele influenciou, pregando a palavra, alcançou muitos, e também por causa da sua esposa, Herodias, que fora esposa de Filipe, seu irmão. Então, João está preso, mas veja só, presta bem atenção aqui. Herodes ia lá ouvi-lo de boa mente, ia escutar a pregação. Que privilégio, né? Ouvir a pregação do maior pregador da história, vamos pôr assim, fora Jesus, né? Claro, Jesus está acima de tudo, mas um dos maiores profetas ele escutava, tinha o privilégio de escutar. E João Batista pregava para ele. E mesmo assim, diz a Bíblia no versículo que nós lemos, sabendo que este homem, João Batista, era justo e santo, ele guardou ele em segurança, quer dizer, ele prendeu ele a si mesmo. E quando ouvia, ficava perplexo. Quer dizer, havia uma admiração nele em ouvir João, escutando de boa mente. De boa mente, de bom coração, ele está escutando, escutava João. Ele via que João estava certo na sua mensagem, né? Mas, num dia natalício, aonde ele faz uma festa no seu aniversário, convida a vários príncipes, a vários governadores, seus amigos e tal. E naquela festividade, ele já tomando os graus, né? Como diz a consciência vai morrendo, olha só. Já não está mais com sã consciência, ela vai morrendo. Primeiro, praticou uma injustiça em prender um homem que não fez nada com ele, só porque pregou, e não era ele que estava irado contra João Batista, era sua esposa. Por causa dela, ele prendeu. E o desejo dela é que João fosse morto. Tanto é que, quando ela teve a oportunidade de matá-lo, ela só não matou antes porque ela não tinha oportunidade, diz o texto. O texto é muito claro para nós e fala isso. Só você ler aqui o contexto, você vai ver. Então, o versículo 17, por exemplo, diz: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, olha só, que era a mulher dele agora, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Porque João dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Versículo 19, Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Né? Quer dizer, então o contexto você vai entendendo a situação, como é que está. O ódio no coração de Herodias, o desejo de vingar, de matar João Batista, por causa da palavra, por causa dele ter pregado contra ela. E aí, na oportunidade que ela teve, foi madrugada, é assim mesmo, gente. Foi justamente, aleluia, tomar mais um café. Ô, glória, para despertar.
foi justamente a oportunidade que ela teve, foi quando, né, Herodes já estava aí com uns graus na cabeça, e a sua filha, Salomé, dança de uma maneira linda, assim, né, sensual, chamando a atenção de todos, inclusive de Herodes. Então, em meio àquela dança, ele promete, oferece para ela dar até a metade do seu reino. Olha que ponto que chega o ser humano. Uma cabeça que valeu a metade de um reino, valia até a metade de um reino, porque ela podia ter escolhido isso. Você vê o valor, né, da cabeça de João Batista para os homens, para aquela mulher, né? Ela trocou a metade de um reino pela cabeça de João Batista, percebe? Então, quando o rei Herodes diz para ela: pede o que quiseres, até metade do reino eu te dou. Então, ela vai se aconselhar com a mãe. E a mãe, então irada, diz: pede numa bandeja a cabeça de João Batista, que degole ele está lá no cárcere, né, que corte fora e traga a cabeça aqui. E foi o que ela pediu aos olhos de todos. E aí que eu digo, quando a consciência, né? Oh, meu Deus, vai morrendo. Porque olha que situação. Eu sempre digo, um abismo chama outro abismo. Já prende o cara injustamente, vai ouvir de boa fama, às vezes pela sua consciência, de saber que ele estava errado em prendê-lo, mas ouve lá a palavra, é tocado, fica admirado e ouve de boa consciência, né? De boa, diz o texto aqui no versículo 20 que nós lemos, de boa mente. Presta bem atenção nisso. Mas agora, quando ele escuta esse pedido, ele podia ter falado não. Não, isso daí não está no trato. Isso daí não vou fazer isso com um homem justo. Mas para não contrariar, né, a palavra que ele deu e a todos que estavam ali ao redor dele, para ele não ficar envergonhado, ele perde a consciência. Em contrapartida, um homem santo, um homem justo, que estava preso, que não perdeu a sua consciência, porque veio para servir ao Senhor, ser a voz que clamava no deserto, ser aquele que preparou o caminho do Senhor, aquele que batizou a Jesus, o nosso Cristo Salvador, nosso Senhor, aquele que não se achava digno de desatar as sandálias dos pés do nosso Senhor. Quem fazia isso era escravo, ele não achava nem digno de ser escravo do Senhor. Tal era a honra e a glória que ele dava ao Filho de Deus. Então ele estava com a sua cabeça no lugar, embora fisicamente decapitaram, mas o outro que aparentemente estava com a cabeça no lugar perdeu a cabeça. Em contrapartida, Herodes perdeu a cabeça. João Batista perde a cabeça do corpo físico, mas não perde a cabeça, a sua consciência. Porque ele estava na obediência. Ele era o pregador. Ele era aquele que ensinava o povo à beira do Jordão, levava ao arrependimento, pregando o arrependimento e batizando a tantos como ele batizou e alcançando milhares e milhares de uma multidão que o seguia, que se tornaram discípulos dele, até que depois ele transferiu para o próprio Jesus, quando ele perguntou: é tu ou devemos esperar outro? Pediu os discípulos para ir lá perguntar a Jesus. Jesus disse: diga para ele que os cegos veem,
os mudos falam, os surdos ouvem, e os que estão, né, aprisionados são libertos de algemas dos demônios. Então ele entendeu que era o Cristo, Filho de Deus. Tanto é que quando ele foi batizar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele pôde ver uma pomba descendo do céu, o céu se abriu, uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, descendo sobre Jesus. Então o Filho de Deus estava ali sendo batizado, o Espírito Santo se manifestou, e uma voz do céu, o próprio Pai disse: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Isso é lindo demais. É esse pregador, esse considerado nascido de mulher, que era o maior homem, o maior pregador. Jesus disse isso, que ele era o maior. Esse, o qual Herodes Antipas ouvia, mas que perdeu a cabeça, mandando decapitá-lo. Ficou triste, deprimido, porque tinha dado uma palavra e não pensou, perdeu a consciência, né? Não pensou nas consequências que viriam e não quis defender um inocente, mas carregou essa culpa sobre a sua vida. Então, como tem sido a sua consciência, meu amigo, minha amiga? É agradar as pessoas, como como Herodes fez, né? Querendo agradar as pessoas, do que os outros pensam de você, ou a de João Batista, do que Deus pensa de mim. Não importa o que as pessoas pensem, não importa o que os amigos se vão, não importa que as pessoas não gostem, né? Eu sempre digo a verdade, você pode pregar sem ofender ninguém, sem humilhar ninguém, com amor. E João Batista pregou muito. Ele foi a voz que clamava no deserto. Ele foi o que preparou o caminho do rei, para o rei Jesus chegar. Né? Porque ele prega o arrependimento. É chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. Era a mensagem que ele pregava. E à beira do Jordão, muitos vinham ter com ele, se arrependendo dos seus pecados. Amém? Como tem sido a sua consciência? Ou você tem, né, tido, como muitos, né, uma consciência morrendo, que nem sempre impede de cometer erros. Né? Mesmo tendo consciência, comete erros. Mas, mesmo que você erre, não deve apreciar esses erros. Deve ter vergonha, se arrepender e pedir perdão a Deus. Porque senão, um abismo vai chamando o outro. Foi o que aconteceu com ele. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor, para honrar aquele que é tudo para nós, que é a razão do que pregamos sempre aqui, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o qual João Batista não se achava digno de desatar a sandália dos pés, porque entendia o seu senhorio, a sua autoridade, o Filho de Deus, que deve ser respeitado, amado e obedecido, né? Obedecer o Filho de Deus, as suas palavras, seus ensinos, porque afinal de contas ele provou o seu amor por nós, pagando o preço que nós tínhamos, uma dívida impagável com o nosso Deus, jamais poderíamos pagar, mas ele se fez pecado por nós, perdoando os nossos pecados. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, que a graça alcance esse coração. Deus, a cada um que está recebendo Café com Deus, todos que compartilharam, curtiram nossos vídeos, que têm feito comentários, pedido de oração, coloco nas tuas poderosas mãos. Todos que se inscreveram no nosso canal também, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí. Vamos compartilhar bastante.